Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio e hoje a gente vai falar de um tema essencial para quem estuda para a Defensoria Pública, mas que também é um tema super relevante para todos que lidam com o direito. O tema é a derrotabilidade das normas jurídicas. Você já se perguntou se toda norma ela tem que ser aplicada indistintamente, sem nenhum tipo de exceção? Será que isso traz efetivamente a justiça no caso concreto? E quais são os limites dessa teoria da derrotabilidade? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos partir aqui de uma explicação breve, superficial do conceito. A derrotabilidade das normas jurídicas se refere à possibilidade de uma norma que é válida e vigente deixar de ser aplicada em um caso concreto em virtude das circunstâncias íncitas ao próprio caso analisado. O conceito ele vem da filosofia do direito e é aplicado à dogmática jurídica justamente para que possa haver essa justiça na análise do caso em evidência. Há também uma certa diferenciação entre o que se compreenderia por normas rígidas que sempre se aplicam e normas derrotáveis, que podem ser afastadas em determinados casos. Um exemplo prático e super recente diz respeito a um caso que foi levado ao STJ em um julgamento que aconteceu em 12 de março de 2024. Nesse julgamento, o STJ reconheceu de forma excepcional a possibilidade de se afastar a presunção absoluta de violência no crime de estupro de vulnerável. O caso é o agravo regimental no agravo em recurso especial 238-9611 de Minas Gerais. Vamos ouvir então os trechos da ementa lidos pelo meu assistente? Nuances do caso concreto. Jovem trabalhador rural de 20 anos. Adolescente de 12 anos. 2013 União estável e filha. Constituição de núcleo familiar. Distinção necessária. Aplicação literal da lei. Colisão com o princípio da dignidade da pessoa humana. Derrotabilidade da norma. Rare cases. Não se mostra coerente impor à vítima uma vitimização secundária pelo aparato estatal sancionador, ao deixar de considerar seus anseios e sua dignidade enquanto pessoa humana. A manutenção da pena privativa de liberdade do recorrido acabaria por deixar a adolescente e a filha de ambos desamparadas não apenas materialmente mas também emocionalmente, desestruturando a entidade familiar constitucionalmente protegida. Se por um lado a Confira consagra a proteção da criança e do adolescente quanto à sua dignidade e respeito, artigo 227, não fez diferente quando também estabeleceu que a família é a base da sociedade, e que deve ter a proteção do Estado, reconhecendo a união estável como entidade familiar, artigo 226, parágrafo 3º. Antes, ainda proclamou a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, artigo 1º, inciso 3, e o caminho da sociedade livre, justa e fraterna como objetivo central da República, preâmbulo e artigo 3º, inciso 3. Proclamar uma censura penal no cenário fático analisado é intervir, inadvertidamente, num novo vínculo familiar que existiu e que ainda permanece, pai e filha, mãe e filha 11 anos depois, entre 2013 e 2024, de forma muito mais prejudicial do que se pensa sobre a relevância do relacionamento e da relação sexual prematura entre a vítima e o recorrido, haja visto o nascimento da filha do casal. E a partir disso, um novo bem jurídico também merece atenção, a absoluta proteção da criança em sua primeira infância, no caso um bebê, hoje uma criança quase adolescente. No jogo de pesos e contrapesos jurídicos não há, neste caso, outra medida a ser tomada, a manutenção da opção absolutória quer na perspectiva da ausência de culpabilidade quer na de atipicidade material. Com isso, o STJ tratou a hipótese como excludente de culpabilidade por erro de proibição invencível. Agora, um outro exemplo pessoal é o tema repetitivo
1120 do STJ, que foi julgado em 14 de setembro de 2022. Nesse repetitivo, o STJ aplicou a teoria da derrotabilidade, entre outros princípios constitucionais, no caso da pandemia de Covid-19 em relação à execução penal. Porque, por meio desse repetitivo, o STJ impôs o cômputo do período de restrições sanitárias como efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando, mas que se viram impossibilitados em razão da pandemia de continuar esses afazeres unicamente em virtude do cenário pandêmico. Mas a teoria da derrotabilidade não é isenta de críticas nem de desafios, porque há uma certa problematização em relação à segurança jurídica e à justiça do caso concreto, porque tem-se, evidentemente, uma tensão entre a previsibilidade da norma e a equidade no caso concreto. Então, a partir disso, fala-se de um risco de que o uso excessivo da derrotabilidade possa justificar decisões casuísticas ou até mesmo arbitrárias. A partir disso, tem-se alguns critérios. Dentre eles é a adoção de parâmetros claros, como a ponderação entre princípios constitucionais e o dever de fundamentação adequada das decisões, como o caso que a gente viu do STJ julgado em 2024. Bem, pessoal, por hoje é isso. Vimos o conceito de derrotabilidade das normas jurídicas, trouxemos exemplos práticos e também muito recentes, e falamos também da segurança e da justiça no caso concreto. Mas e aí? O que é que você acha? A derrotabilidade, ela é um avanço ou um retrocesso para a atuação da defensoria? Quero ouvir vocês, hein? Comentem aí no podcast e até o próximo episódio.